Meu nome é Alden Mercer. Tenho 35 anos e trabalho como engenheiro em uma empresa de construção aqui em Flagstaff, Arizona. Nunca fui uma pessoa muito especial ou diferente dos outros. Sempre levei uma vida comum, com altos e baixos como todo mundo. Cresci em uma família de classe média, estudei, me formei e comecei a trabalhar. Nada de extraordinário. Desde jovem eu me considerava um ateu convicto. Nunca acreditei em Deus, vida após a morte ou qualquer coisa do tipo. Para mim, tudo isso era conversa fiada, coisas que as pessoas inventavam para se sentirem melhor sobre a morte. Eu vivia minha vida baseada na lógica e na ciência, sem dar muita atenção para questões espirituais. Mas tudo isso mudou no dia 7 de setembro de 2012. Foi o dia que deveria ter sido apenas mais um dia comum na minha vida. Mas acabou se tornando o momento que mudou completamente minha visão de mundo e minha forma de encarar a vida e a morte. Naquela época, eu estava solteiro e tinha acabado de conhecer uma mulher chamada Isabelle Carter. Tínhamos combinado nosso primeiro encontro para aquela noite. Eu estava ansioso e, ao mesmo tempo, otimista. Sentia que algo importante estava para acontecer na minha vida. Se alguém me dissesse naquela manhã que eu estaria prestes a ter uma experiência que mudaria completamente minha vida, eu provavelmente teria rido. Mas é incrível como o destino às vezes nos prega peças e nos leva por caminhos que jamais imaginamos. O que aconteceu naquela noite foi algo que eu nunca pensei ser possível. Foi uma experiência que desafiou tudo o que eu acreditava, que mexeu com as bases da minha compreensão sobre a vida e a morte. É sobre essa experiência que eu quero contar a vocês hoje. Não sou uma pessoa que gosta de chamar atenção ou de contar histórias fantásticas. Na verdade, hesitei muito antes de decidir compartilhar essa experiência, mas sinto que é importante falar sobre isso. Não para convencer ninguém de nada, mas para compartilhar algo que mudou profundamente minha vida. O que vou contar pode parecer inacreditável para alguns. Sei disso porque se fosse comigo antes daquela noite, eu seria o primeiro a duvidar. Mas tudo o que vou relatar é a mais pura verdade. Exatamente como aconteceu comigo. É a história da minha experiência de quase morte, do meu encontro com o além e de como isso transformou completamente minha visão de mundo. Então, se você estiver disposto a ouvir, gostaria de compartilhar essa história com você. É uma jornada que me levou dos limites da vida à beira da morte e de volta. Uma jornada que mudou tudo o que eu pensava saber sobre a existência. Naquela sexta-feira, 7 de setembro de 2012, acordei cedo como de costume. O sol brilhava forte lá fora e eu me sentia estranhamente otimista. Talvez fosse a expectativa do encontro com Isabelle, não sei. Fui trabalhar normalmente. Passei o dia no escritório resolvendo problemas de engenharia, fazendo cálculos, participando de reuniões. Nada fora do comum. Conforme o dia ia passando, comecei a ficar um pouco ansioso com o encontro. Isabelle parecia ser uma mulher incrível, e eu queria causar uma boa impressão. Saí do trabalho um pouco mais cedo, por volta das 17 horas, e fui direto para casa me arrumar. Tomei um banho demorado. Escolhi com cuidado a roupa que ia usar. Optei por algo casual, mas elegante. Uma camisa azul clara, calça jeans escura e um blazer cinza. Passei meu perfume favorito e dei uma última olhada no espelho. Estava pronto. Saí do meu apartamento por volta das 19 horas. O plano era buscar Isabelle em casa e irmos jantar em um restaurante italiano que tinha acabado de abrir no centro da cidade. Entrei no meu carro, um Honda Civic preto, e comecei a dirigir pelas ruas de Flagstaff. A noite estava agradável. O céu estava limpo, e dava para ver as estrelas brilhando lá em cima. As ruas estavam tranquilas, com pouco movimento. Liguei o rádio e comecei a cantarolar junto com uma música que tocava. Me sentia bem, animado com a perspectiva do encontro. Estava tão absorto em meus pensamentos que nem percebi o tempo passar. Logo me vi entrando na rua onde Isabelle morava. Era uma rua residencial, bem arborizada, com casas bonitas dos dois lados. Diminuí a velocidade procurando o número da casa dela. Foi então que tudo aconteceu.
Em questão de segundos, minha vida mudou completamente. Eu estava dirigindo devagar, olhando para os números das casas, quando de repente vi um par de faróis vindo em minha direção. Tudo aconteceu muito rápido. Ouvi o som de pneus cantando no asfalto, vi as luzes se aproximando rapidamente e então, escuridão. Não sei exatamente o que aconteceu naquele momento. Não senti dor, não ouvi o barulho da batida. Foi como se de repente alguém tivesse desligado as luzes do mundo. Um segundo eu estava dirigindo, no outro estava mergulhado na mais completa escuridão. Naquele momento, não fazia ideia do que tinha acontecido. Não sabia que um motorista bêbado tinha invadido a pista contrária e batido de frente com meu carro. Não sabia que o impacto tinha sido tão forte que os médicos depois diriam que era um milagre eu ter sobrevivido. Tudo o que eu sabia era que, de repente, meu mundo tinha se transformado em um vazio escuro e silencioso. E foi ali, naquela escuridão, que começou minha jornada além da vida. Uma experiência que mudaria para sempre minha compreensão sobre a existência, a morte e o que pode haver além dela. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia ter peso. Não havia nenhum som, nenhum ruído de fundo. Nada. Era como se o próprio conceito de som tivesse deixado de existir. Tentei abrir os olhos, mas não fez diferença. A escuridão era total, absoluta. Não era como estar em um quarto escuro onde você ainda pode ver sombras ou contornos. Era uma escuridão que parecia engolir tudo, até mesmo a noção de espaço. Comecei a entrar em pânico. Tentei me mover, mas não sentia meu corpo. Não havia sensação de quente ou frio. Não sentia o ar entrando em meus pulmões. Era como se eu tivesse me tornado apenas consciência, flutuando em um vazio infinito. Tentei gritar, chamar por ajuda, mas nenhum som saía. Ou talvez saísse, mas eu não podia ouvir. A sensação de desespero foi aumentando. Onde eu estava? O que tinha acontecido comigo? Estava morto? Não sei dizer quanto tempo fiquei nesse estado. Poderiam ter sido minutos, horas ou dias. O tempo parecia não existir naquele lugar. Eu ficava alternando entre momentos de pânico intenso e períodos de uma estranha calma resignada. Durante esses momentos de calma, comecei a refletir sobre minha vida. Lembranças começaram a passar pela minha mente como um filme. Vi minha infância, meus pais, meus anos de escola. Vi momentos de alegria e tristeza, conquistas e fracassos. Era como se toda a minha vida estivesse sendo revivida em um instante. Foi então que me lembrei do meu pai, Samuel Mercer, que tinha tirado a própria vida 3 anos antes. A dor dessa lembrança era como uma ferida aberta. Eu ainda não tinha superado completamente sua morte. Ainda carregava muita raiva e mágoa. Pensei em como eu sempre tinha desprezado a ideia de Deus e de vida após a morte. Como eu tinha ridicularizado as crenças religiosas dos outros, achando que era mais inteligente por não acreditar em contos de fadas. E agora, ali estava eu, perdido na escuridão, sem saber se estava vivo ou morto. O desespero começou a tomar conta de mim novamente. Senti-me completamente sozinho, abandonado no vazio. Foi nesse momento, no auge do meu desespero, que algo inesperado aconteceu. Eu, que nunca tinha acreditado em nada além do mundo material, me vi fazendo algo que jamais pensei que faria. Comecei a rezar. Não foi uma oração formal ou elaborada. Foi mais um grito desesperado de socorro. Deus, se você existe, por favor, me ajude. Clamei no silêncio da minha mente. Não me deixe aqui sozinho. Naquele momento algo mudou. Foi como se meu pedido de ajuda tivesse rompido alguma barreira invisível. A escuridão começou a se dissipar, dando lugar a algo completamente diferente. E foi ali, naquele instante, que minha jornada realmente começou. De repente, no meio daquela escuridão impenetrável, surgiu um ponto de luz. Era minúsculo no início, como uma estrela distante. Mas rapidamente começou a crescer, se expandindo até me envolver completamente. A intensidade dessa luz era algo que eu nunca tinha experimentado antes. Era mais brilhante que o sol,
mais forte que qualquer luz que já vi na Terra. Mas surpreendentemente não machucava meus olhos. Na verdade, era como se eu não estivesse vendo a luz com meus olhos físicos, mas percebendo-a com todo o meu ser. A sensação era indescritível. Imagine mergulhar em um oceano de luz pura, onde cada partícula brilha com uma intensidade inimaginável. Era algo assim, mas muito mais intenso, muito mais real. Junto com a luz, veio uma sensação de amor e paz que ultrapassava qualquer coisa que eu já tinha sentido na vida. Era um amor incondicional, absoluto, que parecia vir de todas as direções e me envolver completamente. Toda a angústia, todo o medo que eu tinha sentido na escuridão se dissipou instantaneamente. Naquele momento eu me senti completamente seguro, completamente aceito. Era como se eu tivesse voltado para casa depois de uma longa jornada. Como se pela primeira vez na vida eu estivesse exatamente onde deveria estar. A luz parecia ter uma qualidade viva. Não era estática, mas pulsava e se movia como se tivesse consciência própria. E eu tinha a impressão de que essa luz me conhecia. Conhecia cada detalhe da minha vida, cada pensamento que já tive, cada ação que já realizei. E mesmo assim, me amava incondicionalmente. Conforme eu me acostumava com a intensidade da luz, comecei a perceber que havia algo mais ali. Formas começaram a se materializar ao meu redor. No início, eram apenas vultos difusos, mas aos poucos foram ganhando nitidez. E então, eu o vi. Parado ali, na luz, estava meu pai, Samuel Mercer, exatamente como eu me lembrava dele antes da depressão que o levou ao suicídio. Ele sorria para mim, um sorriso cheio de amor e compreensão. Fiquei paralisado. Como isso era possível? Meu pai estava morto há 3 anos, e eu, um ateu convicto, estava vendo meu pai falecido em meio a uma luz sobrenatural? Isso não fazia sentido. Não podia ser real. Mas era real. Tão real quanto qualquer coisa que já experimentei na vida. Na verdade, parecia mais real que a própria realidade que eu conhecia. Como se pela primeira vez, eu estivesse vendo as coisas como realmente são. Meu pai se aproximou de mim. Eu podia sentir seu amor, sua presença. E naquele momento todas as perguntas, todas as dúvidas que eu tinha sobre a vida após a morte, sobre a existência de Deus, tudo isso pareceu insignificante diante da realidade que eu estava experimentando. Ali, banhado naquela luz incrível, diante do meu pai que eu pensava ter perdido para sempre, eu soube que estava prestes a aprender lições que mudariam minha vida para sempre. Ver meu pai ali, diante de mim, foi um choque. Samuel Mercer, o homem que eu vi afundar em uma depressão profunda e tirar a própria vida, agora estava radiante, cercado por aquela luz incrível. Ele sorria para mim com um amor que eu não me lembrava de ter visto em seu rosto nos últimos anos de sua vida. Pai? Eu consegui dizer, minha voz tremendo de emoção. Como isso é possível? Meu pai se aproximou mais. Sua presença era reconfortante, cheia de amor e compreensão. Alden, meu filho, ele disse, sua voz exatamente como eu me lembrava. Eu sei que isso deve ser um choque para você. Eu não sabia o que dizer. Milhares de perguntas passavam pela minha cabeça. Por que ele tinha se matado? Por que nos deixou? Como ele podia estar ali, parecendo tão em paz depois do que tinha feito? Como se lesse meus pensamentos, meu pai falou. Sei que você tem muitas perguntas, filho, e eu entendo sua confusão e sua dor. O que fiz causou muito sofrimento a você e a sua mãe, e sinto muito por isso. Senti lágrimas se formando em meus olhos. Você não deveria estar aqui, eu disse, repetindo o que sempre tinha ouvido sobre suicídio. Você não deveria estar aqui, eu disse, repetindo o que sempre tinha ouvido sobre suicídio. Como você pode estar neste lugar cheio de luz depois do que fez? Meu pai sorriu com compreensão. Toda alma vai para o céu, Alden. Mas antes de chegar lá, cada um de nós passa por um processo. Eu passei pelo meu próprio inferno pessoal. Fiquei confuso com essa resposta.
Inferno pessoal. O que você quer dizer com isso? Meu pai explicou. O que vocês chamam de inferno não é um lugar de punição eterna, filho. É um processo de purificação. Depois que morri, tive que reviver cada momento de dor que causei aos outros, especialmente a você e sua mãe. Foi como se minha alma estivesse sendo rasgada e remendada, até que eu finalmente estivesse limpo. Enquanto ele falava, eu podia sentir a verdade em suas palavras. Era como se, naquele lugar, as mentiras fossem impossíveis. Tudo era pura verdade. A escuridão que você sentiu, continuou meu pai, era sua própria resistência à ideia de Deus, algo que você precisava superar. Mas você fez isso, Alden. Você pediu ajuda e ela veio. Lágrimas corriam pelo meu rosto agora. Anos de raiva reprimida, de perguntas não respondidas, tudo veio à tona. Por que você nos deixou, pai? Por que você me deixou? Meu pai baixou o olhar. Sua voz era suave, mas cheia de dor. Eu não tinha a força, filho. A dor que eu sentia parecia insuportável. Eu não conseguia ver uma saída. Mas agora sei que estava errado. Há sempre esperança, sempre uma saída. Eu só não conseguia ver isso na época. Naquele momento percebi que o que meu pai precisava de mim era perdão, e para minha surpresa, eu descobri que estava pronto para dar isso a ele. Eu te perdoo, pai, eu disse, sentindo um peso enorme sair do meu peito. Eu te perdoo. No momento em que disse essas palavras, algo dentro de mim se quebrou e ao mesmo tempo se consertou. Foi como se uma grande pedra que eu carregava no peito fosse removida. Minha alma, assim como a dele, estava sendo remendada. Meu pai me abraçou, e naquele abraço eu senti todo o amor que ele tinha por mim, todo o arrependimento por suas ações, e toda a gratidão pelo meu perdão. Era um abraço que transcendia o físico. Era um encontro de almas. Obrigado, filho, ele disse. Agora você precisa seguir em frente. Sua jornada ainda não acabou. Eu não queria deixá-lo. Depois de anos de raiva e dor, finalmente tinha meu pai de volta. Mas eu sabia, de alguma forma, que ele estava certo. Minha jornada não tinha terminado. Meu pai sorriu mais uma vez e começou a se afastar. Lembre-se, Alden, o amor é a força mais poderosa do universo. Nunca se esqueça disso. E então, tão rapidamente quanto tinha aparecido, meu pai se foi. Mas a sensação de paz e amor que ele deixou permaneceu comigo. Eu sabia que algo fundamental tinha mudado dentro de mim. O perdão que eu dei ao meu pai não era apenas para ele. Era também para mim mesmo. Enquanto refletia sobre esse encontro incrível, percebi que a luz ao meu redor estava ficando ainda mais intensa. Algo novo estava prestes a acontecer, e eu me senti pronto para enfrentar o que quer que fosse. Após o encontro com meu pai, a luz ao meu redor se intensificou ainda mais. Era como se eu estivesse sendo transportado para um nível ainda mais profundo desta realidade que eu estava experimentando. De repente, me vi em um lugar de beleza indescritível. Imaginem o lugar mais bonito que você já viu na Terra e multiplique essa beleza por 1000. Ainda assim, não chegaria perto do que eu estava vendo. Havia cores que eu nunca tinha visto antes, cores que nem consigo descrever com palavras. O céu, se é que posso chamar assim, era de um azul tão profundo e vivo que parecia pulsar com vida própria. Havia campos de flores que brilhavam com uma luz interna, cada pétala irradiando uma beleza que ia além do físico. Mas não era apenas a beleza visual que me impressionava. Era a sensação de estar ali. A paz que eu sentia era absoluta. Não havia medo, não havia preocupação, não havia dor. Pela primeira vez na minha vida, eu me senti completamente em paz, completamente em casa. E o amor? O amor que eu sentia naquele lugar era algo que vai além das palavras. Era como se cada átomo daquele lugar fosse feito de puro amor. Eu me sentia envolvido por um amor incondicional. Um amor que me aceitava completamente, com todos os meus defeitos e falhas. Enquanto eu absorvia tudo isso, comecei a perceber que não estava sozinho. Havia outras... Bem,
Não sei se posso chamar de pessoas. Eram seres de luz, cada um brilhando com uma intensidade incrível. Eles pareciam se mover sem andar, flutuando suavemente pelo espaço. Alguns desses seres se aproximaram de mim. Não houve apresentações formais, mas de alguma forma eu sabia quem eles eram. Reconheci meus avós que tinham falecido quando eu era criança. Vi um amigo de infância que tinha morrido em um acidente de carro aos 16 anos. Todos eles me receberam com tanto amor e alegria que me senti overwhelmed. Mas o mais incrível era que eu podia me comunicar com eles sem falar. Era como se nossos pensamentos e sentimentos fluíssem livremente entre nós. Não havia necessidade de palavras. Tudo era entendido instantaneamente e completamente. Naquele momento, eu entendi que a morte não era o fim. Era apenas uma transição para outra forma de existência. Uma existência muito mais rica e plena do que eu jamais poderia ter imaginado. Eu queria ficar ali para sempre. A ideia de voltar para a vida terrena, com todas as suas dificuldades e limitações, parecia quase insuportável. Como eu poderia deixar toda essa paz, todo esse amor, para voltar à minha vida normal? Mas então, algo dentro de mim me lembrou que eu tinha uma missão a cumprir, que minha jornada na Terra ainda não tinha terminado. E foi nesse momento que ouvi meu nome sendo chamado. Me virei e vi um ser de luz se aproximando. Este ser era diferente dos outros. Sua luz era ainda mais intensa, ainda mais amorosa. E de alguma forma, eu soube instantaneamente quem ele era. Era Jesus. Quando me dei conta de quem estava diante de mim, fiquei sem palavras. Jesus não era exatamente como eu o imaginava, baseado nas pinturas e imagens que tinha visto. Ele tinha olhos azul esverdeados profundos e penetrantes, cabelos castanhos ondulados e usava uma simples túnica de batismo. Mas o que mais me impressionou não foi sua aparência, e sim a aura de amor e poder que emanava dele. Ele se aproximou de mim com um sorriso gentil. Não houve necessidade de apresentações formais. De alguma forma, eu sabia quem ele era, e ele certamente me conhecia. Alden, ele disse, sua voz ressoando não apenas em meus ouvidos, mas em todo o meu ser. Bem-vindo. Eu queria dizer algo, fazer milhões de perguntas, mas me encontrei sem palavras. Como um ateu convicto poderia estar conversando com Jesus? Isso desafiava tudo o que eu acreditava. Jesus, parecendo ler meus pensamentos, sorriu novamente. Sei que isso é difícil para você entender, Alden. Suas crenças, ou a falta delas, não mudam a realidade do que é. Estou aqui. Você está aqui. E isso é real. Finalmente encontrei minha voz. Mas, como? Por quê? Eu nem acreditava em você. A crença não é um requisito para o amor, Alden. Jesus respondeu. Eu amo todos, independentemente de suas crenças. E agora você está aqui porque há algo importante que você precisa entender. Ele estendeu a mão, e no momento em que a tocou, tive uma visão. Vi minha vida na Terra, vi Isabelle, a mulher que eu estava prestes a encontrar naquela noite fatídica, e vi crianças, meus futuros filhos. Sua missão na Terra ainda não acabou, Alden. Jesus disse suavemente. Você tem um propósito a cumprir, pessoas para amar, vidas para tocar. Senti uma mistura de emoções. Por um lado, a ideia de deixar esse lugar de paz e amor parecia insuportável. Por outro, a visão de uma família, de uma vida cheia de propósito me atraía. Mas como posso voltar? Perguntei. Como posso viver sabendo o que sei agora? Como posso explicar isso para as pessoas? Jesus sorriu. Você não precisa explicar tudo, Alden. Algumas coisas estão além das palavras. O que importa é como você vive sua vida a partir de agora. O amor que você experimentou aqui, leve-o de volta consigo. Compartilhe-o com os outros. Eu assenti, começando a entender. Mas ainda havia uma pergunta que me incomodava. Uma pergunta que sempre tive e nunca encontrei uma resposta satisfatória. Jesus, eu disse, reunindo coragem. Por que as pessoas boas sofrem tanto?
Por que há tanta dor no mundo se Deus é amor? Jesus me olhou com compaixão. Alden, o sofrimento é uma ferramenta de crescimento espiritual. As almas puras muitas vezes enfrentam desafios maiores porque têm uma capacidade maior de crescer e ajudar os outros. O sofrimento ensina compaixão, desenvolve a força interior e prepara as pessoas para missões maiores. Ele continuou. O sofrimento não é um castigo. É uma oportunidade de crescimento. Quem persevera na dor encontrará paz e alegria eternas. Mas lembre-se, vocês nunca estão sozinhos em seu sofrimento. Eu estou sempre com vocês, mesmo quando não percebem. Suas palavras tocaram profundamente meu coração. Comecei a ver o sofrimento de uma maneira completamente nova. Está na hora de você voltar, Alden. Jesus disse gentilmente. Lembre-se do que experimentou aqui. Leve este amor com você e compartilhe-o com o mundo. Antes que eu pudesse responder, senti uma força me puxando de volta. A luz começou a diminuir, e a última coisa que vi foi o sorriso amoroso de Jesus enquanto eu era levado de volta à minha vida terrena. A transição de volta para o mundo físico foi abrupta e desorientadora. Um momento eu estava na presença de Jesus, banhado em luz e amor incondicionais, e no próximo, estava de volta ao meu corpo, sentindo dor e confusão. A primeira coisa que percebi foi o som rítmico de máquinas ao meu redor, bips constantes que marcavam meus batimentos cardíacos. Tentei abrir os olhos, mas as pálpebras pareciam pesadas demais. Aos poucos, fui me tornando mais consciente do meu corpo. Senti dores em vários lugares, especialmente no peito e na cabeça. Finalmente consegui abrir os olhos. A luz do quarto do hospital era ofuscante comparada à suavidade da luz que eu tinha experimentado no além. Pisquei várias vezes, tentando focar minha visão. Foi então que vi um rosto familiar inclinado sobre mim. Era Isabelle. Seus olhos estavam vermelhos e inchados como se tivesse chorado muito. Quando viu que eu estava acordado, seu rosto se iluminou com um sorriso de alívio. Alden, ela exclamou pegando minha mão. Você está acordado. Oh, graças a Deus. Tentei falar, mas minha garganta estava seca e dolorida. Isabelle rapidamente pegou um copo de água com um canudo e me ajudou a beber um pouco. O que aconteceu? Consegui perguntar com uma voz rouca. Isabelle explicou que eu tinha sofrido um grave acidente de carro. Um motorista bêbado tinha invadido a pista contrária e batido de frente com meu carro. O impacto tinha sido tão forte que os médicos ficaram surpresos por eu ter sobrevivido. Você estava em coma há 3 dias, Alden. Ela disse, com lágrimas nos olhos. Os médicos, eles não tinham certeza se você acordaria. 3 dias. Parecia impossível. A experiência que eu tinha vivido parecia ter durado uma eternidade, e ao mesmo tempo, apenas um instante. Aos poucos, mais detalhes foram surgindo. Eu tinha várias costelas quebradas, uma concussão grave e tinha passado por uma cirurgia de emergência para conter uma hemorragia interna. Os médicos disseram que era um milagre eu estar vivo. Um milagre. A palavra ecoou em minha mente. Eu, que nunca tinha acreditado em milagres, agora sabia que tinha experimentado algo além da compreensão humana. Nos dias que se seguiram, enquanto eu me recuperava no hospital, fiquei em silêncio sobre minha experiência. Como poderia explicar o que tinha vivido? Como poderia colocar em palavras o amor incondicional que tinha sentido, o encontro com meu pai, a conversa com Jesus? Isabelle ficou ao meu lado durante todo o tempo. Ela tinha cancelado compromissos de trabalho, passado noites no hospital. Seu amor e dedicação me tocaram profundamente. Comecei a ver nela o reflexo do amor que tinha experimentado no além. Quando finalmente tive alta do hospital, 2 semanas depois, eu era um homem mudado. Não apenas fisicamente, eu ainda tinha um longo caminho de recuperação pela frente, mas espiritualmente e emocionalmente. A experiência de quase morte tinha transformado completamente minha visão de mundo. Eu, que antes era um ateu convicto, agora sabia que havia muito mais na existência do que o mundo físico que podemos ver e tocar.
Mas mais do que isso, eu tinha uma nova apreciação pela vida, pelo amor e pelas relações humanas. Cada momento parecia precioso, cada interação com outras pessoas, uma oportunidade de compartilhar o amor que eu tinha experimentado. E assim, com Isabelle ao meu lado, comecei minha jornada de volta à vida. Uma vida que seria muito diferente daquela que eu tinha deixado para trás. Os meses que se seguiram à minha alta do hospital foram um período de intensa reflexão e mudança. Fisicamente, minha recuperação foi lenta e às vezes dolorosa. Tive que fazer fisioterapia intensiva para recuperar totalmente os movimentos e a força. Mas comparado com as mudanças internas que eu estava experimentando, a recuperação física parecia quase trivial. A experiência de quase morte tinha me transformado profundamente. Eu via o mundo com novos olhos, coisas que antes pareciam tão importantes, dinheiro, status, bens materiais, agora pareciam insignificantes comparadas com o amor e as conexões humanas que eu tinha experimentado no além. Meu relacionamento com Isabelle floresceu. Ela tinha estado ao meu lado durante toda a recuperação, e eu me via apaixonando-me profundamente por ela. Via nela um reflexo do amor incondicional que tinha experimentado no além. 6 meses após o acidente, pedi ela em casamento, e ela aceitou com lágrimas nos olhos. Minha atitude em relação ao trabalho também mudou. Embora eu ainda fosse um engenheiro competente, não era mais movido pela ambição desenfreada de subir na carreira a qualquer custo. Em vez disso, comecei a procurar maneiras de usar minhas habilidades para ajudar os outros. Comecei a me envolver em projetos de engenharia para comunidades carentes, buscando formas de melhorar a vida das pessoas, através do meu trabalho. Uma das mudanças mais significativas foi em relação à minha espiritualidade. Eu, que antes era um ateu convicto, agora me via profundamente espiritual. Não me juntei a nenhuma religião específica, mas desenvolvi uma prática pessoal de meditação e oração. Encontrei conforto em momentos de silêncio, onde podia me reconectar com aquela sensação de paz e amor que tinha experimentado no além. Comecei a ler muito sobre experiências de quase morte, espiritualidade e filosofias diversas. Encontrei conforto em descobrir que outras pessoas tinham passado por experiências semelhantes à minha. Ao mesmo tempo, me vi mais aberto a diferentes perspectivas e crenças. Aprendi a respeitar a jornada espiritual de cada pessoa, entendendo que há muitos caminhos para a verdade. Minha relação com a morte também mudou completamente. Não que eu deixasse de temer completamente a morte, mas o medo paralisante que eu costumava sentir tinha desaparecido. Eu sabia agora que a morte não era o fim, mas uma transição. Isso me deu uma nova apreciação pela vida e um desejo de viver cada dia plenamente. Comecei a valorizar mais as pequenas coisas da vida. Um pôr do sol, o riso de uma criança, um abraço de um ente querido. Todas essas coisas ganharam um novo significado para mim. Eu me esforçava para estar mais presente em cada momento, para realmente ver e apreciar as pessoas ao meu redor. No entanto, nem tudo foi fácil. Tive que lidar com o ceticismo de algumas pessoas quando tentava compartilhar minha experiência. Alguns amigos se afastaram, incapazes de entender a mudança profunda pela qual eu tinha passado. Minha família, embora amorosa e apoiadora, às vezes parecia confusa com o meu novo modo de ver a vida. Também tive que aprender a lidar com momentos de dúvida. Houve dias em que a experiência parecia distante, quase como um sonho, e eu me perguntava se tinha realmente acontecido. Nesses momentos eu me agarrava à lembrança do amor incondicional que tinha sentido, a paz que tinha experimentado. Isso sempre me trazia de volta ao centro. Uma das lições mais importantes que aprendi foi sobre o perdão. O perdão que eu tinha dado ao meu pai durante minha experiência de quase morte se estendeu para outras áreas da minha vida. Aprendi a perdoar mais facilmente, entendendo que guardar rancor só machucava a mim mesmo. À medida que os anos passavam, Isabelle e eu construímos a família que Jesus tinha me mostrado em minha visão. Tivemos 2 filhos maravilhosos, e cada nascimento foi para mim uma confirmação do milagre da vida.
Criar meus filhos com amor e compaixão se tornou minha missão mais importante. Olhando para trás, vejo que aquela noite de setembro de 2012 foi verdadeiramente o ponto de virada da minha vida. O acidente que quase me tirou a vida acabou me dando uma nova vida. Uma vida cheia de propósito, amor e significado. Já se passaram mais de 10 anos desde minha experiência de quase morte, e ainda hoje me pego refletindo sobre o impacto que ela teve em minha vida. Às vezes, parece que foi ontem que eu estava mergulhado naquela luz incrível, conversando com meu pai e com Jesus. Outras vezes parece que foi em outra vida. O que posso dizer com certeza é que aquela experiência mudou fundamentalmente quem eu sou e como vejo o mundo. Hoje, aos 45 anos, olho para trás e vejo uma jornada de transformação que continua até hoje. Meu casamento com Isabelle é uma fonte constante de alegria e crescimento. Nossos 2 filhos, agora com 7 e 5 anos, são uma lembrança diária do milagre da vida. Vê-los crescer, aprender e se desenvolver é uma das maiores bênçãos que já recebi. Profissionalmente, encontrei um equilíbrio que nunca pensei ser possível. Continuo trabalhando como engenheiro, mas agora grande parte do meu trabalho é voltado para projetos de impacto social. Ver como posso usar minhas habilidades para melhorar a vida das pessoas me dá um senso de propósito, que vai além de qualquer satisfação que já senti em minha carreira anterior. Minha jornada espiritual continua sendo uma parte importante da minha vida. Embora eu não siga nenhuma religião específica, mantenho uma prática regular de meditação e oração. Esses momentos de quietude me ajudam a me reconectar com aquela sensação de paz e amor que experimentei durante minha EQM. Uma das coisas mais gratificantes tem sido a oportunidade de compartilhar minha história com outras pessoas. Não para convencer ninguém de nada, mas para oferecer esperança e uma perspectiva diferente sobre a vida e a morte. Tenho falado em pequenos grupos de apoio para pessoas que passaram por experiências semelhantes, e é incrível ver como o compartilhamento dessas histórias pode ser curativo. Claro, nem tudo é perfeito. Ainda enfrento desafios e dificuldades como qualquer pessoa. Há dias em que me sinto frustrado, triste ou com medo, mas a diferença é que agora tenho uma perspectiva diferente sobre essas dificuldades. Sei que elas são temporárias e que há um propósito maior por trás de tudo. Uma das lições mais profundas que aprendi é sobre a natureza do amor. O amor que experimentei durante minha EQM era incondicional, puro e abrangente. Tento trazer um pouco desse amor para minha vida diária, para minhas interações com as pessoas. Nem sempre é fácil, mas é um esforço que vale a pena. Outra lição importante foi sobre a interconexão de todas as coisas. Durante minha experiência, senti uma unidade com tudo o que existe. Isso me levou a uma maior consciência ambiental e a um desejo de viver de forma mais harmoniosa com o mundo ao meu redor. Muitas pessoas me perguntam se eu tenho medo da morte agora. A verdade é que não tenho medo da morte em si, mas tenho um profundo respeito pela vida. Cada dia é precioso, cada momento é uma oportunidade de amar, de crescer, de fazer a diferença. Se há uma mensagem que eu gostaria de compartilhar com base em minha experiência, é esta. O amor é a força mais poderosa do universo. Ele transcende a morte, cura feridas, une as pessoas. Viva com amor. Trate os outros com compaixão. Perdoe facilmente. A vida é muito curta e preciosa para ser desperdiçada com raiva, medo ou ressentimento. Minha experiência de quase morte me mostrou que há muito mais na existência do que podemos ver ou tocar. Há um mistério profundo no coração da realidade. Um mistério cheio de amor e propósito. Não tenho todas as respostas e acho que ninguém tem. Mas aprendi a viver com essa incerteza, a abraçar o mistério da vida. Ao olhar para o futuro, sinto uma mistura de expectativa e gratidão. Não sei o que o amanhã trará, mas sei que cada dia é um presente, uma oportunidade de viver, amar e crescer, e por isso sou profundamente grato. Minha jornada continua, e sei que ainda tenho muito a aprender e experimentar. Mas uma coisa é certa,
Aquela noite de setembro de 2012 não foi o fim da minha história. Foi apenas o começo de uma nova vida. Uma vida cheia de propósito, amor e significado. E por isso, serei eternamente grato.